Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul começam dia 16 de maio em Três Lagoas. Eleições para o Parlamento Jovem começam em Três Lagoas com participação de mais de 5 mil estudantes. A Justiça nega pela sexta vez pedido da Paper Excellence para concluir a aquisição da Eldorado Brasil. O desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade será no sábado, dia 14, para atrair público e movimentar o comércio. Vereadores voltam a cobrar implantação da Guarda Municipal. E a saúde amplia ações para atingir meta de vacinação contra a gripe. Vamos agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um trágico acidente na BR-262. Ana, uma família acabou aí perdendo a vida, um casal acabou morrendo após uma colisão frontal. E ainda também vamos falar de outros acidentes, Ana, na área urbana, a qual mais uma vez um casal acabou machucado e o autor do acidente fugiu sem prestar socorro, Ana. Tá certo, Alfredo. Já já o Alfredo Neto com todos os destaques do setor policial. Nós vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar do Maio Laranja, mês de combate aí ao abuso sexual. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Combinado, Israel. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6h35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo desta segunda-feira em Mato Grosso do Sul indica sol com muitas nuvens durante o dia. Há possibilidade de chuvas isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 31. Paranaíba apresenta mínima de 18 e máxima de 31 graus. Aparecida do Taboado tem temperatura mínima de 19 graus e máxima de 31. Já Inocência tem mínima prevista de 18 e máxima de 31 graus. E Água Clara registra mínima de 19 graus e máxima de 31. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Segundou, vamos lá, né? Mais uma semana aí pela frente. E friozinho agora pela manhã, chegou a estar 17 graus, né, Ana? Tá geladinho, né? Geladinho, 18 graus neste momento é a temperatura. A sensação é menor, é sensação de 17 graus. Por causa dos ventos e a umidade que está alta, 81%. Essa umidade cai em torno de 60% lá pelas 2 horas da tarde. E vamos aqui abrindo a janela para o céu de Três Lagoas e vemos um céu bastante nuvens, Ana. Será que vai cair uma aguinha ainda hoje? Não tem previsão não. Na verdade a semana começa com tempo instável, mas o tempo se firma a partir desta semana, né? A semana aqui em Mato Grosso do Sul será marcada por variações climáticas típicas aí do outono, né? Com início instável e progressiva estabilização das condições meteorológicas. A segunda-feira começa com céu parcialmente nublado e tem para algumas regiões possibilidades de chuva sim, viu? De pancadas de chuva aqui para Mato Grosso do Sul. Na terça-feira a instabilidade persiste com chuvas fracas previstas e probabilidade de 40%, acumulando cerca de 1 milímetro
as temperaturas vão oscilar entre 18 e 28 graus. Já na quarta-feira, o clima começa a se estabilizar, apresentando céu limpo e temperaturas entre 19 e 28 graus, né? Ao longo da semana, observa-se uma tendência de aumento gradual das temperaturas, redução de umidade relativa do ar, caracterizando aí o avanço do período seco na região. A madrugada de segunda-feira, em algumas regiões, registraram 12 graus aqui em Mato Grosso do Sul, né? Como foi o caso de Amambai, na região da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Aral Moreira, Sete Quedas e Ponta Porã também tiveram aí valores baixos, né, dos 15%. Para a região sul, né, mais friozinho sempre, principalmente nesta época do ano, agora o outono vai se aproximando do inverno. Para essa região a temperatura fica bem baixa. Aqui a gente começa assim com mínima de 17, 18 graus, mas ao longo do dia os termômetros sobem e aqui em Três Lagoas nós vamos ter calor no período da tarde. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6h38. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você participar conosco. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às 6 horas e 39 minutos. O Alfredo chega trazendo as principais ocorrências registradas aí neste finalzão de semana, né? Final de semana aqui em Três Lagoas, em toda a região. E a gente já começa falando de um corpo, gente, de um homem que foi encontrado por pescadores boiando no Rio Paraná, em Jupiá, aqui em Três Lagoas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Infelizmente, Ana, sábado foi bem movimentado no setor policial, começando a manhã de sábado já com afogamento, sendo solicitado o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, lá às margens do Rio Paraná, no Jupiá. Tudo começou, Ana, por volta de 10 horas, quando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer ali próximo ao antigo restaurante do Zé Miguel, aonde pescadores que estavam em um barco encontraram, já quase ali próximo à margem do rio, um corpo boiando. Os pescadores acionaram o Corpo de Bombeiros, os militares do 5º GBM foram até o local, a qual conseguiram fazer a remoção desse corpo junto com os pescadores até as margens do Rio Paraná. E logo em seguida foi feito o trabalho de necropsia e também de perícia no corpo. Primeiro serviço de perícia no local ainda, a qual os peritos acabaram ali verificando que Luiz Henrique de Paula Costa, de 20 anos, estava sem roupa ali, estava somente com as peças íntimas da cueca. Não havia sinais de violência, mas um ferimento na cabeça. O caso foi registrado na DEPAC como morte a esclarecer e o corpo levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Lá, Ana, os familiares de Luiz Henrique foram até o local onde fizeram a identificação do corpo para o delegado plantonista na DEPAC. Os familiares relataram que Luiz Henrique vinha sofrendo com depressão, também fazia uso de entorpecentes e há 3 dias, ou seja, quarta-feira, por volta de quarta-feira, terça-feira, teria discutido com familiares e não retornado mais para casa. Os familiares estavam preocupados com o sumiço do rapaz e assim que ficaram sabendo desse afogamento foram até o local para fazer a identificação e constataram que se tratava de Luiz Henrique. O caso foi registrado como morte a esclarecer, mas a polícia acredita que Luiz Henrique teria ficado ali abrigado às margens do rio, teria tentado tomar um banho e acabou se afogando. E trata-se apenas de um afogamento, não havendo crime, mas de todos modos vai ser feito o trabalho investigativo para não pairar nenhuma suspeita ou hipótese descartada e assim a polícia terminar o inquérito com o laudo conclusivo da real causa que levou Luiz Henrique ao óbito. Caso que será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Muito triste. Nosso sentimento e solidariedade para todos os familiares deste jovem. 6 horas e 42 minutos, Alfredo, mas agora a gente fala de acidentes de trânsito, porque os acidentes não param de acontecer aqui em Três Lagoas. Infelizmente, desta vez, mais um acidente em que o motorista, o autor deste acidente, ele fugiu do local sem prestar socorro. Isso, Ana. Mais um acidente.
diariamente noticiamos os casos de acidentes aqui no RC Notícias, no TVC agora. Mas o que está chamando a atenção, Ana, são os acidentes a qual as partes envolvidas acabam ali numa situação complicada. Ou a autora acaba deixando o local sem prestar socorro para as vítimas, não se importando com o dano causado. Dessa vez foi no sábado à noite, lá no bairro Jardim das Acácias, na rua Protásio Garcia Leal, aonde a vítima, uma mulher de 20 anos, estava na garupa da moto, a qual era conduzida pelo esposo, e o motorista desse carro não teria respeitado a placa de pare, atravessado a preferencial, batido na moto a qual esse casal estava, casal esse que foi arremessado ao solo. O masculino, o marido da mulher que pilotava a moto, Ana, só sofreu algumas escoriações. Já a mulher acabou sofrendo ali uma fratura exposta em um dos tornozelos e foi necessário solicitar a presença do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e também do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Chegando no local, os militares foram informados de que o motorista do carro, causador do acidente, teria deixado o local sem prestar socorro após bater na moto a qual estava o casal. Não foi passada a descrição desse veículo causador desse acidente. O caso foi registrado como omissão de socorro, lesão corporal na DEPAC, e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi levada para o Hospital Auxiliadora com essa fratura no tornozelo, estava consciente e orientada, e agora é só após a conclusão do inquérito policial com a identificação desse autor do acidente para saber aí o que de fato vai acontecer, Ana. Né? Mais um acidente aqui em Três Lagoas, no perímetro urbano, e desta vez o motorista foge, não presta socorro. Infelizmente, acidentes assim têm sido comum aqui na cidade também. 6h44, Alfredo, mas a gente fala agora de um outro acidente, desta vez na BR-262, que infelizmente um acidente trágico terminou com 2 pessoas mortas. Infelizmente, Ana, ontem o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal foram chamados para comparecer no KM 87 da BR-262, entre o distrito de Garcias e o Bar do Pombo. Lá, Ana, um veículo de passeio, um Chevrolet Cobalt, acabou colidindo frontalmente com a picape Hilux. A picape Hilux fazia o trajeto Três Lagoas-Água Clara e o carro que estava o casal com a filha fazia o trajeto Água Clara-Três Lagoas. Chovia no momento do acidente e, segundo os ocupantes, os passageiros da picape Hilux, durante esse momento de chuva, o motorista que dirigia o veículo Cobalt teria perdido o controle e batido frontalmente contra a picape Hilux. Com a força do impacto, o casal que estava dentro do veículo Cobalt, os treslagoenses, Edson e Cláudia, acabaram indo a óbito no local. Com os ferimentos graves, não houve o que fazer. A filha do casal, que estava no banco de trás, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e trazida para Três Lagoas em estado grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Viaturas lá de Água Clara, Ana, ambulâncias do Hospital de Água Clara, foram até o local para dar apoio e socorreram o motorista da picape Hilux e trouxeram para Três Lagoas. O estado de saúde dele não foi divulgado, mas acredita-se que esteja fora de perigo. Para os policiais rodoviários federais, os passageiros da Hilux contaram que no momento que eles estavam ali quase para cruzarem um veículo contra o outro, chovia bastante, o veículo GM Cobalt teria perdido o controle, aquaplanado, entrado na pista contrária e batido frontalmente. Infelizmente, mais um acidente frontal a qual veículos bateram de frente e o resultado é o trágico, é a morte de ocupantes de veículos que poderiam ser evitadas. Mas, infelizmente, tivemos aí mais esse saldo negativo para a BR-262. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram até o local, fizeram o trabalho de perícia e, após o trabalho pericial, os corpos de Cláudia e Edson foram removidos pela funerária de plantão, pela Cardaz, e trazida para o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, a qual ficaram durante essa noite para passar por exame de necropsia e posteriormente ser liberado para os familiares fazerem um velório e o sepultamento, Ana. Pois é, lamentável, Alfredo Neto, mais esse acidente. A gente deixa aqui nossa solidariedade, nosso sentimento para os familiares desse casal que é aqui de Três Lagoas.
nas redes sociais a gente viu aí muitas pessoas se solidarizando, né? Muito tristes com tudo isso que aconteceu. Infelizmente, mais um trágico acidente resultando na morte aí de 2 pessoas. E é o que a gente fala, né, Alfredo? E até quando a gente vai continuar falando de acidentes na BR-262, nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande? Gente, quantos acidentes, quantas vidas foram perdidas por conta de acidentes? É o que a gente fala da importância da duplicação desta rodovia. E aqui eu complemento, inclusive, esta matéria, Alfredo, esta reportagem desse acidente, dizendo que esse trecho, inclusive, com tantas mortes como essa que foi registrada ontem à noite, esse trecho não tem previsão de duplicação. Na semana passada, a gente viu aí várias autoridades comemorando a concessão da BR-262. Na sexta-feira, inclusive, eu falei aqui que não está prevista, gente, a duplicação desse trecho de Três Lagoas a Campo Grande, apesar de envolver mais de 10 bilhões de reais em investimentos e prometer melhorias em 870 quilômetros de rodovias. A nova concessão da chamada Rota da Celulose, vencida pelo consórcio KIG, na última quinta-feira, ela deixa de fora a duplicação de trecho da BR-262 entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. Durante os 30 anos de contrato, a região contará apenas com serviços de manutenção, assistência e instalação de radares, torres de internet, além de praças de pedágios, enquanto a duplicação está prevista apenas no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, isso nos primeiros 5 anos de concessão. O certame ele foi realizado na sede da B3, né, na Bolsa de Valores de São Paulo, e o consórcio formado pelas empresas Cainfra Concessões e Galápagos Participações saiu vitorioso ao apresentar um desconto de 9% na tarifa de pedágio, o maior entre os concorrentes, cujas propostas variaram aí de 4% a 8%. A concessão ela abrange trechos das rodovias federais da BR-262 e da BR-267, além das estaduais MS 040, MS 338 e MS 395, o chamado Corredor da Rota da Celulose. A parceria entre o governo federal e estadual prevê a operação do trecho por 30 anos. Ao todo, serão 10 bilhões em investimentos, sendo 6,9 bilhões em despesas de capital e 3,2 bilhões em custos operacionais. Estão previstas duplicação, construção de acostamento, terceiras faixas, vias marginais, contornos urbanos, além de praças de pedágio. Aqui para Três Lagoas, gente, só sobrou pedágio, tá? Pedágio e terceiras faixas. Terceiras faixas, a gente sabe que já existem alguns trechos aí da BR-262. O governo federal, o DENIT, tinha um projeto para duplicar a rodovia de Três Lagoas a Campo Grande. O governo do estado foi lá, quis assumir a responsabilidade para si. A administração da rodovia passou a ser de responsabilidade do governo do estado, com autorização do governo federal. O governo do estado, por sua vez, foi lá e colocou para a iniciativa privada, fez a concessão da administração desse trecho da rodovia de Três Lagoas a Campo Grande, com esse consórcio vencendo. O grande problema é que não está prevista a duplicação desse trecho com tantos acidentes registrados, com tantos acidentes como esse de ontem à noite, que tirou a vida de um casal, de uma família, gente, e deixou outras pessoas feridas. Até quando que a gente vai continuar falando sobre isso? Um acidente que poderia ter sido evitado, né? Ele poderia até ter acontecido. Foi águaplanagem ali na pista, poderia ter acontecido, mas não teria colisão frontal se essa rodovia fosse duplicada, gente. Então, até quando a gente vai ter que perder vidas, perder pessoas, falar de acidentes, falar de mortes e ninguém, mas ninguém toma providências? Aí deixam, gente, deixar o governo do estado fazer essa concessão absurda, uma concessão absurda que só vê pedágio, só vê lucro e não tem previsão de duplicação de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo, o maior trecho da rodovia. Vão duplicar só de Campo Grande a Ribas. Por quê? Porque tem interesse. A fábrica da Suzano está em Ribas do Rio Pardo. Olha quantas pessoas de Campo Grande estão trabalhando em Ribas. Por conta disso que estão duplicando só esse trecho. E os demais trechos de Três Lagoas a Ribas, não é importante? Pelo amor de Deus, gente. E você não vê ninguém cobrando. Você não vê um deputado estadual, federal, senador, ninguém falando sobre isso. E deixar o governo fazer o que quisesse com essa rodovia. Uma duplicação, uma concessão absurda. Uma concessão absurda que, inclusive, o Ministério Público Federal está investigando essa concessão. Porque foram lá e fizeram a denúncia no Ministério Público.
E a gente vai falar mais sobre isso no decorrer da semana. Mas deixar acontecer, tinha que ter evitado que essa concessão desse jeito acontecesse, tinha que ter batido antes na tecla. Agora que já fizeram essa concessão desse jeito, e depois falam, mas futuramente pode ser que esse trecho de Três Lagoas a Ribas seja duplicado conforme o movimento na rodovia. Gente, se nem estando em contrato, se estando em contrato, eles não fazem, imagine se não estando no contrato. Não está prevista em contrato a duplicação de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo. Se não está no contrato, se às vezes estando ali no contrato já não fazem, não cumpre, imagina não estando no contrato. Pelo amor de Deus, gente, até quando a gente vai continuar falando de tragédias aí na BR-262 e ninguém fazendo nada? Você não tem ninguém para lutar por Três Lagoas, não tem um representante para lutar por Três Lagoas para falar da importância dessa duplicação, Alfredo Neto. Ana, como você bem pontuou, vão colocar pedágios. Se colocarmos na ponta da caneta, usar a calculadora, colocar quilômetro rodado pelo valor, ir de Três Lagoas a Bauru, numa pista duplicada, vai sair mais em conta do que ir de Três Lagoas a Campo Grande. Infelizmente, o que a gente vê, Ana, é a falta de consciência da real situação. Vai ser duplicado de Ribas a Campo Grande, mas aonde acontece os maiores números de acidente é entre Três Lagoas e Água Clara, e agora também está sendo registrado acidentes entre Ribas e Água Clara. Só nessa semana passada, Ana, tivemos aí 3 acidentes entre Ribas e Água Clara. Entre esses 3, um treslagoense escapou da morte por milagre. O caminhão que ele dirigia teria batido em um carro, um Fiesta que teria saído da pista, entrado na contramão, batido de frente com o caminhão dele. Ele saído da pista com esse caminhão, caído em uma ribanceira, como pontuamos sexta-feira. As pistas aqui em Três Lagoas e região não tem uma estrutura nas laterais, são crateras abertas ali para poder aterrar as pistas e fica aquele buraco profundo ali com 3, 4 metros de profundidade. Esse caminhão acabou caindo num buraco e, por sorte, o motorista não morreu. Ele foi levado para o hospital de Água Clara, onde foi medicado e trazido para Três Lagoas. Depois tivemos mais outros 2 acidentes. Em Três Lagoas e Água Clara, mais acidentes. Muitos desses não terminam com vítimas e acabam não se tornando notícia. A gente acaba não recebendo as informações devidas. Esse de ontem mostra a importância da modernização dessas rodovias, da importância de se olhar da forma como tratar o fluxo, porque o fluxo dessa rodovia não é o comum. Essa rodovia, ela não foi projetada para receber caminhões com 30 metros de comprimento. São diversos caminhões com 30 metros de comprimento, 70 mil quilos, veículos grandes, pesados, motoristas que acabam não tendo paciência de esperar esses caminhões numa subida, caminhões que acabam caindo para 10 quilômetros de velocidade. Então, motoristas que acabam forçando ultrapassagens, motoristas de carros que colocam ali 130, 150 km por hora. Muitos já foram flagrados a 170, até 200 km por hora. Então, a gente vê que é uma pista que precisa de atenção, não só por conta de querermos uma pista duplicada, mas sim por questão de salvar vidas. Porque muitos desses acidentes poderiam sim ter sido evitados. E não é o primeiro que a gente fala aqui, Ana, que são acidentes que poderiam ter sido evitados. Mais um pouco à frente desse ponto, tivemos um outro acidente onde uma menor, uma criança, acabou morrendo após o avô perder o controle, invadir a pista contrária, bater em um veículo, capotar por diversas vezes e a criança que estava no banco de trás acabar morrendo devido a este forte acidente. Outros acidentes já tivemos noticiado nesse trecho em específico, porque ali tem uma curva bastante acentuada antes de passar em um córrego quilômetros antes de ir para o Bar do Pombo, a qual muitos motoristas acabam se perdendo, acabam na descida se deparando com a curva à direita para quem vai para Campo Grande e acabam ali freando as peças e perdendo o controle do carro e invadindo a pista contrária. Um trecho bastante sinuoso, um trecho bastante perigoso e que necessita de um trabalho de engenharia, não só por questão de fluidez, mas por questão de segurança, porque vai aumentar o fluxo ainda mais, vai ter mais veículos passando, a fábrica
Lá em Ribas do Rio Pardo, Ana, precisa dos trabalhadores que vêm de Campo Grande, mas muitos dos materiais que estão naquela fábrica, matéria-prima, sai de São Paulo, sai do Rio de Janeiro, sai dos portos de Santos e também de Paranaguá e passa pela BR-262 e pela BR-267. Então, são essas rodovias que recebem o maior fluxo. E muitos desses materiais, como a celulose, acabam saindo dessas fábricas de Ribas e da próxima que vai ser montada em Inocência e passando ou por Três Lagoas ou por Água Clara. Então, essa rodovia recebe um grande fluxo de caminhões, um grande fluxo de veículos e pessoas que vão para a capital para poder procurar emprego por conta do boom econômico e acabam aí utilizando essa rodovia e acabam aumentando o fluxo e aumentando o risco de acidentes como esse, Ana. Exatamente, é bem isso, Alfredo Neto. E a gente segue aqui acompanhando, então, toda esta situação envolvendo a BR-262. Até quando, né? A gente vai continuar noticiando aí mortes, acidentes nessa rodovia, nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande, como este, que infelizmente vitimou aí esse casal aqui de Três Lagoas ontem à noite. É lamentável, gente, lamentável mesmo. E enquanto isso, né, a gente assiste aí de camarote essa concessão absurda que vai prever apenas a duplicação de Ribas do Rio Pardo a Campo Grande. E esse trecho de Três Lagoas segue aí do jeito que está. Eles vão colocar terceiras faixas, mas não é uma duplicação, jamais. É como essas concessões que foram feitas aqui na Costa Leste, né? Rodovias cheias de pedágios caríssimos e sem melhorias nenhuma. Do mesmo jeito que eles pegaram a rodovia, essas empresas continuam. Do mesmo jeitinho, é o mesmo que vai acontecer com a 262. Praças de pedágio de Três Lagoas a Campo Grande e apenas um trecho duplicado. Lamentável, né, gente? Quero agradecer a audiência do Gustavo Oliveira. Ele diz: faço das suas a minha indignação, Ana. Essa concessão é absurda. Só visa lucro com praças de pedágio e os políticos continuam assistindo de camarote essas vidas sendo ceifadas, né? Obrigada, viu, Gustavo, pela tua participação. O Mário Esquerda Júnior, ele diz: olha, bom dia. Enquanto os três lagoenses ficarem votando em deputados de outras regiões, Três Lagoas vai sofrer com a falta de representatividade. Verdade, viu, Mário? Concordo plenamente, né? Infelizmente, enquanto Três Lagoas não tiver representatividade política, vai continuar assim, ó. Cada um defendendo os seus interesses. O Sérgio Souza também, na audiência, ele diz: os eleitores têm que parar de acreditar em promessas. Essa BR-262 era para estar duplicado. Um absurdo. Concordo plenamente com você, Ana. Isso é um descaso total. Lamentável, né, gente? É muito triste mesmo a gente ver famílias chorando, famílias enlutadas por conta de acidentes acontecendo aí na BR-262. E, infelizmente, a gente não vê ninguém fazendo nada. Quero agradecer aqui a audiência também do Eulálio Silva, né? Ele diz: Ana, bom dia por você e cumprimento toda a equipe de jornalismo da TVC nesta questão que você acabou de falar sobre a rodovia BR-262, aí que entra em ação os nossos edis, né? Vereadores de Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, além dos nossos deputados. Abraço, uma semana abençoada e bom trabalho. Obrigada, viu, Eulálio, pela tua participação, viu? Complicado, né, gente? Até quando? Falta de falar, não é, né? Porque nosso papel enquanto imprensa a gente tem feito, né? E há quanto tempo a gente tem cobrado a duplicação dessa rodovia, tem falado, tem mostrado os acidentes de trânsito, enfim. A gente não é político, né? A força depende da nossa classe política, né? Deixaram, cadê? Ninguém questionou, você não viu nenhum deputado, nenhum senador falando não, nós concordamos com a concessão desde que tem a duplicação de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo. Ninguém falou nada, ó. Tá aí, gente. 7h01. Vamos ao intervalinho e eu volto com mais informações. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano,
se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora são 7h04, 7h04. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Margarete Lopes na sintonia, né? Ela diz, bom dia, Ana, parabéns pela matéria. BR-262, cadê os nobres vereadores, né, que apoiaram os seus deputados? Hora de cobrarem, né? Tá aí. 7h04 agora, gente, olha só, a gente fala agora, por falar em vereadores, os vereadores aqui de Três Lagoas têm cobrado, gente, a implantação, a instalação da Guarda Municipal aqui na nossa cidade, né? Volta e meia tem um vereador cobrando, solicitando que a Guarda Municipal seja implantada. A implantação da Guarda Municipal aqui em Três Lagoas voltou a ser tema de debate na Câmara de Vereadores. Mesmo com uma lei aprovada em 2012, o serviço ainda não saiu do papel. Na sessão da semana passada, os parlamentares cobraram mais uma vez uma resposta do Executivo. A criação da Guarda Municipal em Três Lagoas está prevista em uma lei sancionada há mais de uma década, mas ainda não foi efetivada. O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, subiu à tribuna para defender a implantação da Guarda. Ele destacou o esforço das forças de segurança que atuam no município, mas apontou o déficit no efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós temos as forças de segurança pública, a Polícia Militar, que são verdadeiros heróis da sociedade de bem, se multiplicam, mas são muito penalizados. O efetivo de Três Lagoas não é o suficiente para atender a cidade de 145 mil habitantes. E mesmo assim, dá resposta e podemos dizer que temos uma segurança tranquila no nosso município. O vereador também afirmou que a administração municipal estuda alternativas para tirar a proposta do papel, como parcerias com o governo federal e visitas técnicas às cidades onde o modelo já funciona. Para ele, a segurança é investimento e não despesa. Polícia Militar vive de escala extra, Bombeiro Militar vive de escala extra. E cabe ressaltar à população que não tem conhecimento que toda escala extra, o policial militar, o bombeiro militar não ganha R$1. Não é remunerado. Isso é uma lei que nós temos por sermos militar. Então vivemos de escala extra, vivemos sendo penalizados. E não tem outro caminho. Por mais que vamos formar em breve 90 alunos, mas não é para Três Lagoas, é para toda a região. Se Três Lagoas ficar beneficiado com 30 alunos, já vamos ficar muito contentes. Então não tem outro caminho e não começar a discutir a Guarda Municipal. Também é uma preocupação muito grande do nosso prefeito sobre a questão da segurança do nosso município. E nós vamos já procurar ferramentas para começar a vermos em outros municípios, vermos parceria com o governo federal, porque o governo federal também contribui uma boa parte significativa na questão dos gastos com a guarda, que para mim não é gasto, né? É investimento, e nós não temos essa vaidade. Tudo que for para unirmos em segurança pública e trazer segurança para a nossa população,
com certeza será uma boa criação se isso for a Guarda Municipal. Como eu disse, Ana, paramos aí assim de sacrificarmos os policiais civis militares com escala extra, bombeiro militar, que, volto a dizer, não ganha nenhum real. Então é um caminho a começarmos a ser discutido, é uma grande preocupação do Dr. Cassiano e acredito que procurando ferramentas, procurando pesquisa, indo a Brasília e trazermos uma forma muito boa para criar uma guarda municipal, acredito que o caminho correto para trazer mais segurança para a nossa população. Três Lagoas tem hoje cerca de 141 mil habitantes. Sem uma guarda municipal, o patrulhamento é feito exclusivamente pelas forças estaduais. A proposta é reforçar a segurança e dar suporte aos órgãos já existentes. Tá aí, né, gente? O projeto que autoriza o município a criar a Guarda Municipal, ele foi aprovado em 2011, né? Há mais de 10 anos já existe esse projeto. Só que até hoje ele não saiu do papel pela questão da viabilidade de recursos, né? Porque isso onera a folha de pagamento. Então, tem que ser algo muito bem estudado, é algo importante, contribui com a questão da segurança pública, só que tem que ser analisada a questão também dos gastos, né? Com essa guarda municipal, com este novo serviço. 7h08 agora, 7h08, e por falar, inclusive, em folha de pagamento, né? Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de administração, Jardel Matos, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar sobre reajuste salarial. Semana passada nós conversamos aqui com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a respeito do reajuste. Durante a Assembleia, os servidores aceitaram a proposta da Prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação também, gente, aceitou, né? Os trabalhadores da educação também aceitaram a proposta oferecida pela Prefeitura. Para a gente falar sobre esse desfecho, como que está essa questão da folha de pagamento, reajuste dos servidores, nós estamos recebendo aqui o Jardel. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais, pela rádio também. Quero agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, em nome do Dr. Cassiano, esse momento de prestação de contas e desejar mesmo que um dia depois, né, um feliz Dia das Mães aí a todas as mamães aí da nossa cidade que nos acompanham na manhã de hoje, né? Então, obrigado mesmo. Secretário, como que foi esse desfecho? O que ficou definido em termos de reajuste salarial para os servidores? Bom, no primeiro momento, né, é importante a gente reforçar, inclusive na terça-feira passada a gente fez, o Dr. Cassiano fez de maneira muito brilhante, né, uma prestação de contas relacionadas aos 120 primeiros dias, né, da gestão, e a gente pôde identificar aí um avanço extremamente considerável no cumprimento das metas que ele se propôs lá desde o início da gestão, quando ele apresentou no ato da posse, quando ele apresentou lá na Câmara, são as 21 metas, mas também, obviamente, cumprindo seu plano de governo. E uma dessas metas, né, que está sendo cumprida é a valorização do servidor público do município, entendendo que o servidor público valorizado, não somente na questão salarial, mas também nas outras questões, ele entrega, óbvio, um serviço com maior qualidade, entrega um serviço melhor para a população. Nesse sentido, agradecendo também, né, os dois sindicatos, o SSPM e o Sinted, nesse processo negocial que foram extremamente compreensivos com relação à realidade, né, que a gente recebeu à prefeitura. Veja, a gente pegou com um índice de 53,8, né? Depois baixou para 51,7. Ainda assim nos impedia de tomar medidas como o próprio reajuste. Então, os dois sindicatos, óbvio, tiveram suas dificuldades, né, para a base poder entender, mas foram compreensivos. O Dr. Cassiano explicou, foi nos dois sindicatos, né, a gente levou essa situação, levou esse cenário e entenderam, compreenderam que o momento mais adequado seria agora, né, em maio, quando a gente teria aí uma clareza melhor sobre as condições financeiras do município que nos permitiriam ou não, né, tratar do reajuste. E assim aconteceu, com as medidas que o Dr. Cassiano tomou lá no começo do ano, anunciadas em dezembro, o nosso índice diminuiu, o que permitiu sentar na mesa de negociação e negociar com os servidores e sair extremamente, né, eu digo para você assim, a negociação foi muito positiva para os servidores públicos do município, das duas carreiras, seja vinculadas ao SSPM quanto vinculada à educação. Por que que o senhor entende que foi positiva? Por exemplo, no SSPM, né, a demanda do sindicato foram em 8 pontos. Né? Desses 8 pontos,
salvo engano, apenas um não foi possível atender, justamente porque a lei não permite, né? Mas, por exemplo, a questão das 6 horas, a gente já está com a comissão estudando a implantação dessa comissão da jornada de 6 horas nos setores que façam sentido a existência dela. Nós reajustamos o salário em 5,93% de cada servidor, né? E aí é comissionado, é temporário e é efetivo. Então, todos os servidores vinculados à carreira administrativa... Vão ter esse reajuste de 5,93%. 5,93%, isso, né? E também, né? Não sei se você lembra, a gente chegou a comentar sobre isso aqui em algum momento. O auxílio alimentação na prefeitura, ela tinha 6 faixas distintas, né? Então, ela não era uniforme. O doutor Cassiano falou, isso, o mercado, todo mundo faz no mesmo mercado, né? Então, o doutor Cassiano falou, vamos unificar esse valor. E aí, lá atrás, ele unificou em R$500. E agora, né, nessa negociação, aumentou o auxílio alimentação de 500 para 750. Para todos os servidores? Para todos os servidores que fazem jus a esse auxílio alimentação, né? Então, os servidores da administração e aí os servidores da carreira administrativa da educação. Então, hoje, esses servidores passarão a ganhar R$750 de auxílio alimentação. Bom, outra questão que foi levantado, né, pelo sindicato é o plano de cargos e carreiras, citando a SSPM, vai ser finalizado até dezembro, né? Então, por conta desses reajustes e etc., a gente acredita que no segundo semestre vai ser finalizado. Mudança de carreira dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, que são 2 carreiras extremamente importantes, né, para a prefeitura, para ajudar aí na questão da saúde pública. Até então, por conta de algumas questões do passado, eles estavam num regime seletista, e aí a gente identificou, fez uma pesquisa, uma consulta jurídica, a condicionalidade para mudar o regime deles. Isso também foi concedido aí, né, dentro dessas demandas sindicais. Então, veja, destacar, né, Ana, eu acho que isso é importante, essa luta dos sindicatos, né, e também, obviamente, esse trabalho do Dr. Cassiano de gestão, porque nada é feito sem gestão, sem planejamento, sem ter os números, né? E esse reajuste só foi possível, secretário, após todo esse trabalho que vocês fizeram. Primeiro foi necessário corte de servidores, né? Reduzir a folha, entender como que estava a folha, enxugou, verificou, aí foi possível conceder esse reajuste. Exatamente, porque é o que eu comentei com você, né? Gestão. Se nós não tivéssemos feito aquilo, não era óbvio, né? Como até mesmo o doutor Cassiano, jamais alguém gostaria de fazer uma exoneração dessa. É impensável. Porém, eram medidas, né, que foram necessárias tomar, considerando essa herança que o doutor Cassiano recebeu. Sem planejamento não faz nada, né, secretário? Sem planejamento não faz nada, exatamente. Então, é esse o olhar, né, que se traz. Então, é importante a gente ter esse norte, né, que são essas metas, e essas metas vão sendo cumpridas. E veja, não somente na questão do salarial, mas em todo o resto. Os benefícios, né? Para o cidadão, de maneira geral, né? Porque, por exemplo, as obras que a gente está vendo acontecer na cidade, entendeu? De infraestrutura, a melhoria que a gente está vendo, a construção do novo UPA, né? Não sei se você tem acompanhado, mas nas redes sociais, o doutor Cassiano está divulgando isso, o novo UPA, que é uma demanda da população, a questão dos CIs, né? Para diminuir a fila das crianças da creche. Então, assim, são medidas que não são feitas aleatoriamente, não, planejadas. Exatamente. Veja, eu sei onde eu quero chegar, né? E aí o doutor Cassiano com seus secretários, né, com toda a equipe, então ele sabe onde quer chegar e aí todo mundo vai desenvolvendo suas ações aí. É o que o senhor colocou, porque tudo impacta na questão, por exemplo, obras poderiam não ser realizadas se a folha continuasse alta, como que você investe com um orçamento engessado. Então é preciso todo um planejamento, todo um trabalho de gestão, de saber economizar, saber o que eu quero fazer, e as obras continuam acontecendo e o reajuste e outros benefícios puderam ser concedidos não só para os servidores ligados ao sindicato do SSPM, mas também para a educação. A educação também, né, o Sinted aí, que já há um bom tempo estava cobrando, reivindicando essa questão do reajuste, eles também concordaram. E o que ficou acordado para os professores, para a educação? Então, até para a gente lembrar, quando o doutor Cassiano fez o anúncio, né, dos sindicatos, dos secretários, foi em dezembro, se não me engano, né?
as primeiras ações que ele me recomendou que tomasse foram sentar com os sindicatos para entender a demanda dos servidores. E assim, em dezembro, a gente o fez. Então, lá a gente já pôde entender quais eram as necessidades do SSPM, quais eram as necessidades do Sinted, e abrimos, né, reforçando isso, a questão do diálogo aberto, né? Sempre abertas as portas, nunca fechamos a porta para nenhum sindicato, muito pelo contrário, porque a gente entende que esse processo não se faz sozinho, né? Gestão não se faz sozinho. É um processo realmente de construção, e os sindicatos sempre foram muito respeitosos, e sempre muito teve, né, que nem você comentou aí, essas dificuldades, porque a data base da educação é janeiro, né? Só que em janeiro a gente estava com índice que a gente não tinha condições de conceder o reajuste. Porém, em maio melhorou a situação, e aí hoje o que foi concedido para os servidores da educação? Para os professores, o que está na lei, né? Então, o piso nacional, mais um reajuste negociado, isso há mais ou menos 7, 8 anos, se não me engano, um pouco até mais, acho que uns 10 anos, um reajuste que fala sobre dobrar a questão da carga horária, né? De remunerar os professores, enfim, deu 13,06, e aí para os professores e para os técnicos da educação foi, inclusive, uma melhoria de anos, de décadas, na realidade, que não acontecia, porque você tinha uma tabela, né, uma tabela salarial, que estava há muito tempo defasada. E esses servidores sempre procuraram o doutor Cassiano, que precisava melhorar, o Sinted também procurava o doutor Cassiano, que precisava melhorar, e o doutor Cassiano entendeu, gente, a gente precisa realmente, né, melhorar a tabela, porque são os atendentes de educação infantil, então são aqueles servidores que cuidam das nossas crianças no CI, são servidores que cuidam das nossas crianças nas escolas municipais, são secretários de escola. Então, são uma classe de servidores extremamente importante, né, para o futuro do próprio município, né, assim como todos, obviamente, mas que estão lá na base da educação. Então, a educação a gente precisa realmente melhorar. Então, você tinha uma faixa salarial, por exemplo, no começo da carreira, o salário era menos que um salário mínimo, né? Então, a gente fez esse reajuste, acrescentou, além da correção para o salário mínimo, mais 2,8%, se não me engano. Em resumo, a gente melhorou essa carreira que há anos, né, muitos anos, mas muitos anos mesmo, estava extremamente defasada. Hoje eles não recebem menos que o mínimo, então? Não, nenhum servidor, na realidade, recebe menos que o mínimo. Mas nenhum complemento, porque alguns têm que complementar, isso, né? Nenhum hoje vai precisar receber, a partir de junho aí, e retroativo, no caso da educação até janeiro, vai precisar receber complemento. Então, veja, é uma mudança realmente, né, na carreira desses servidores, é uma valorização para o servidor público de ambas as carreiras, né? Então, acho que isso que é importante, e reforçar de novo e parabenizar a luta, né, dos sindicatos em cima disso, né? Pois é, e a gente conversou aqui, inclusive, aqui com os representantes dos sindicatos, e eles colocavam justamente isso, esse diálogo, né, que a administração atual tem, tanto o prefeito quanto o senhor, os demais secretários que atendem os sindicatos, o que não acontecia na gestão anterior, né? Eles tinham muita dificuldade de conversar, de dialogar, eles batiam o martelo, aquilo, e não tinha diálogo. Dessa vez, não, eles parabenizaram, inclusive aqui, a maneira de vocês receberem, né, os sindicatos, conversarem, entender. Isso é muito bom, porque acho que tudo fica bom para os dois lados. Quando você tem diálogo, o mínimo que você tem que fazer é respeitar as pessoas, os sindicatos, né, ter um bom diálogo. Não, exatamente. Essa foi a primeira missão, né, nos dada pelo Dr. Cassiano para todos os secretários, de estar sempre aberto ao diálogo, porque na realidade é assim que as coisas se fazem da melhor maneira possível. É construtivo, porque por vezes o colega, né, do sindicato ou não, ou outro, tem uma opinião diferente que pode agregar, né, para aquilo que a gente está se propondo a fazer. E assim foi o que aconteceu, né, Ana? Então a gente conseguiu aí, nesses 4 primeiros meses aí, né, começando maio agora, dar uma organizada nessa questão das finanças, que nos permitiu, óbvio, conceder esses ajudos aos servidores. E não só isso, né? Com a diminuição do índice, que nem você falou, as obras não ficarão paradas e não estão paradas.
Isso que é importante. Tudo está funcionando normalmente, mesmo com esse reajuste, né? Exato. Não precisou aqui lá, nós vamos dar reajuste, mas nós vamos ter que parar em outros setores. Então, tudo está funcionando bem, né? Exatamente. Essa é a tendência. E Hoje... assim vai continuar. E aí vocês pretendem ainda continuar enxugando a folha, tentando reduzir um pouquinho mais esse índice? Sim. A gente tem estudado, né? Óbvio que não dá nem para anunciar qualquer tipo de medida ou qualquer outra ação nesse sentido, porque justamente a gente está fazendo esses estudos, né? Essa construção aí para continuar diminuindo, né? Esses índices para que a gente possa, óbvio, né? Continuar tocando aí a máquina de maneira que ela funcione adequadamente para toda a população. E agora algo que os servidores estão esperando também é essa questão da redução da jornada, né? De trabalho que vocês já estão estudando, né? Isso, foi montada uma comissão, né? Então é um dos pedidos, né? Dos sindicatos, né? Essa questão da comissão das 6 horas. Os sindicatos, inclusive, fazem parte dessa comissão. Então, para você ver a importância, né? Dessa questão do diálogo. E está se estudando o funcionamento, né? E como se daria esse funcionamento, mas, de novo, é importante reforçar, objetivando sempre a qualidade no atendimento ao público, né? Um atendimento em alguns setores, se possível, das 6 horas até as 18 horas, 6 horas da manhã até as 18 horas, né? Para justamente atender aí a necessidade da população. Óbvio que cada setor vai ter suas características. Exato. Né? Até o final do ano vocês devem concluir esse trabalho, esse estudo, né? Sim, eu acredito que até antes, inclusive. O estudo está bem avançado, está se conversando bastante com a educação, estamos indo às secretarias mais que tem um atendimento muito maior à população, né? Que a saúde, a educação, a assistência social e as outras aí que porventura atendam um maior número. Tem secretarias que é um trabalho mais interno, né? E hoje tem falta de funcionários, servidores em unidades ou não? Você diz falta de servidores, de pessoas, funcionários, hoje está faltando? Não, funcionários nas escolas, algum problema assim ou não? Tá tranquilo? Nesse sentido, não. O que está acontecendo é a gente estudando o redimensionamento, né, da força de trabalho, que acontece, que é normal, e a gente já falou sobre isso aqui, né? A questão do absenteísmo, né? As ausências por problemas de saúde, etc. Então, tudo isso a gente tem trabalhado, inclusive, para tentar diminuir esse número, né? E deixar de faltar aí o servidor. Óbvio que pode acontecer em um e outro setor, um profissional em específico, às vezes o profissional que estava lá está em licença maternidade ou está com alguma outra licença saúde, então pode faltar ali em algum momento temporário, né? Mas a gente, aí os secretários das pastas conseguem se organizar para poder dinamicamente ir atendendo, né? Está reduzindo aquela questão do número de servidores pedindo afastamento, licenças? Está reduzindo. A gente, acho que essas medidas, não só a questão salarial, mas também as medidas de dar uma freada, né? Porque, infelizmente, né, a gente tem, como em qualquer lugar, o mau uso dessas ferramentas, né? O mau uso do atestado que, de fato, não faz sentido, né? Tem servidor que dá atestado no mesmo dia, sempre, entendeu? E aí é estranho, né? Então, a gente tem tomado as medidas aí junto com os secretários responsáveis das pastas para poder diminuir isso e até mesmo, se for o caso, né? Óbvio, se for o caso, abrir um processo administrativo disciplinar, porque a gente precisa respeitar a população, a gente precisa respeitar o dinheiro público. Então, o servidor que não respeita a população, o servidor que faz mau uso, né? Que nem acontecia, questão de hora extra, questão de atestados e etc., isso não deve ser comum, isso é errado, né? Isso é errado. Então, você tem medidas para punição do servidor. Acho que com o passar do tempo, vendo que essas melhorias, questão de reajuste, né, qualidade de vida, essa questão da redução da jornada, acho que com o tempo os próprios servidores vão conseguindo enxergar, né, o que a gestão atual quer, o que pretende, e eles começam a caminhar juntos também, né? E até mesmo pela própria missão do servidor público, né? Servir ao público. Então, veja, acho que quando alguém resolve prestar um concurso público, ela tem que entender qual que é a essência disso tudo, né? Acho que isso é importante, a gente sempre estar todo dia lembrando, né? Porque, veja, a gente tem que respeitar aquelas pessoas que a gente serve. Então, a gente deve realmente evitar de fazer isso. Então, eu acho que essa é a linha. Todos os servidores
né, também estão nesse processo, então acho que isso é bastante importante. Maravilha, secretário. Quero agradecer a tua presença, obrigado, né? Parabéns pelo diálogo, enfim, por essa conquista, né? Porque conseguiram reduzir, enxugar a folha, estão colocando ordem na casa, conseguiram atender as reivindicações dos sindicatos, que é a reivindicação dos servidores. Isso é muito bacana, acho que todos ganham com isso. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez e nos colocar sempre, né, em nome do Dr. Cassiano, à disposição para esses momentos de prestação de contas mesmo. Obrigado mesmo. A gente que agradece, viu, secretário? 7h27, a gente conversou com o secretário municipal de administração, Jardel de Matos, falando aí a respeito do reajuste salarial, né? As negociações com o sindicato, tudo certo, tudo ok, aprovado, reajuste, eles vão ter aumento, outros benefícios também, e agora uma nova fase, né, de estudo para essa questão da redução da jornada de trabalho. E a gente segue acompanhando aí todo esse processo. 7h27, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora 7h29. Ó, chegou o Maio e Junho Solidário e com ele o momento de participar do projeto É Preciso Ler. Sabe aquele livro infanto-juvenil em bom estado que está aí na sua casa? Pois ele pode ganhar um novo destino e mudar a vida de muitas crianças e jovens. A sua doação vai ajudar a espalhar conhecimento, incentivar o hábito da leitura em quem mais precisa. É só levar seus livros aí até um dos pontos de coleta, o Colégio Mabel Beer, Anglo Três Lagoas, Uni3 Objetivo, FUNLEC, Colégio Êxitos e o FMS. O apoio é do Grupo RCN com a realização da Roda de Leitura É Preciso Ler, Silene Queiroz, Arte Literária e Aline Mídias. Doe um livro, compartilhe um mundo. Ana? Agora são 7h30, 7h30. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. A Adelita Guedes, ela diz: bom dia, Ana. Políticos andam de avião. Eles não estão preocupados com a população que usa rodovias. Na BR-277 no Paraná, em 2022, foi a mesma coisa durante a gestão do ex-governador do Paraná, Jaime Lemmer. Até hoje, a rodovia da morte, como é conhecida, não foi toda duplicada. E cada vez mais o dinheiro some e as mortes aumentam. É lamentável, né, Adelita? É o que deve acontecer aqui com a 262, infelizmente. A professora Gedalva Tenório está perguntando: a administração municipal atual, né, pensa em realizar concurso público? Olha, professora Gedalva, eu perguntei agora há pouco para o Jardel, secretário de administração, ele disse que a prefeitura está fazendo um estudo junto às demais secretarias, tá, para verificar a necessidade de cada pasta. De acordo com a demanda de cada pasta, aí a prefeitura pretende sim realizar um novo concurso público, tá bom? 7h31. Gente, mês que vem já é o mês de aniversário da cidade, né? 15 de
de junho é o aniversário de Três Lagoas, faltando aí pouco menos, um mês praticamente, né, para o aniversário da cidade. E neste ano, o tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário de Três Lagoas será realizado no dia 14 de junho, um sábado, e não no domingo, dia 15 de junho, né, como de costume, no aniversário da cidade mesmo. A mudança, ela visa permitir que a população participe tanto do show do Gustavo Lima, que vai acontecer no dia 14 no Parque de Exposições, quanto do desfile, que vai acontecer no sábado. Além disso, essa antecipação aí para o sábado tem como objetivo estimular o comércio, a movimentação no comércio de Três Lagoas. Eu conversei com o diretor de cultura, o Estênio Congro, que deu mais detalhes a respeito do tradicional desfile cívico. Isso mesmo, já estamos com tudo encaminhado para os preparativos para o nosso desfile. Vai ser dia 14, às 7h30 da manhã, na Praça Ramsteb, o estiamento da bandeira. E depois nós viemos aqui para Rosário Congro, onde será o desfile. Vai ser da Maria Fumaça, ali da garagem dela, até o transporte urbano. Então são 300 metros de desfile, com arquibancada, gradil, toda uma iluminação, uma sonorização bacana. Nós estamos convidando todas as entidades. Você que tem interesse em participar do desfile, no site da prefeitura vai ter um destaque escrito desfile cívico. Embaixo tem um forms onde você pode preencher todas as informações da entidade interessada. E nós vamos estar depois entrando em contato e convidando e explicando certinho como que vai ser o planejamento, da onde vai sair e quais são os locais de dispersão também. Então é um desfile totalmente diferente. A gente foi convidado a Cavalaria do Estado, a Banda Nacional também da PM e diversas entidades. Então a gente quer mostrar um desfile bonito, comemorar, né, esses 110 anos de Três Lagoas de uma forma bem gloriosa. Lembrando também que dia 13 tem a missa de Santo Antônio, da igrejinha. Convido também a população a estar participando da missa. É uma missa tradicional, em alusão ao aniversário da cidade também, em comemoração do Santo Padroeiro do nosso município. Por que da ideia de fazer o desfile no dia 14 e não no dia 15, que é o aniversário da cidade, Estênio? O desfile começando às 7h30, iniciando ali lá pelas 9, terminando lá pelas 9h30, é um momento onde a população depois possa desfrutar do comércio. No dia 14 é o dia do Gustavo Lima, então é um dia de portões abertos na nossa exposição, um dia que o comércio vai estar recebendo a população, vai estar aquecido. Então é um dia que depois do desfile a população pode prestigiar o comércio, movimentar economicamente a nossa cidade também. Bom, e sem contar que do dia 15 no domingo também, as pessoas quase não saem muito de casa no domingo, né? E o show termina tarde. Então, para chegar aqui meio cansado, o prefeito preferiu que fizesse no sábado, no dia 14. Eu achei que foi uma data, a escolha foi boa, a intenção é boa de movimentar o comércio. Tive reunião com o Suede, com o Eurídice, mostrando todo o projeto. Eles concordaram, porque uma via da avenida vai ficar fechada, que é a via de sentido Ranulfo, mas temporariamente, porque logo após o desfile o trânsito vai estar aberto. E nós estamos querendo colocar uns carros maiores, umas alegorias maiores, então por isso foi escolhido a avenida também, para também não impedir fechamento mais posterior no trânsito, na Antônio Trajano, e assim a Rosário Congro fica o transporte dessas alegorias maiores mais tranquilo de trafegar. Inclusive com arquibancadas aqui para as pessoas. É verdade. Esse ano é arquibancada coberta, visando todo o carinho com a população, porque a gente sabe que o sol aqui é forte, por mais que seja uma época que já começa a esfriar na parte da manhã, mas a gente quer que a população assista o desfile com o máximo de conforto possível. Tá aí, gente. Tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade será no dia 14, sábado, e não no dia 15, tá? E será no período da manhã, ali na Avenida Rosário Congro. Agora são 7h35. A gente fala agora de oportunidade, gente. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Frederico Silva de Almeida, ele que é o gerente administrativo da JSL, né, Júlio Simões, é o nosso entrevistado do dia também, para a gente falar de oportunidades. Frederico, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Nós estamos com oportunidades, né, para motorista de tritrem com e sem experiência, tá? Para trabalhar com a gente na cidade de Ribas do Rio Pardo. Essas vagas são exclusivas para Ribas? São exclusivas para Ribas, né? Com todo
as oportunidades, com tudo, as condições, né, para receber o pessoal lá, condições de alojamento, de alimentação, tudo por conta da companhia, né? E para a gente conseguir trazer esse pessoal para trabalhar na cidade de Ribas do Rio Pardo. Além do salário, existem benefícios, então? Exatamente, é o salário base, né? A gente hoje opera com comissão, KM rodado, mas também a gente dá todas as condições, né? Fora esse salário, para receber esse pessoal para trabalhar conosco lá em Ribas do Rio Pardo. Inclusive o alojamento, né? Inclusive o alojamento. O que é necessário? Como que as pessoas fazem? O que é preciso para poder concorrer a essas vagas, Frederico? Nós estamos com as divulgações, né, dentro do site, né? No Google lá, pode colocar trabalho com a JSL, já vai dar vai dar os links lá que a gente vai conseguir se inscrever, né, para as vagas que estão em aberto na cidade. É porque existem critérios, né? Tem alguns critérios para as pessoas concorrerem a essas vagas. Experiências, vocês têm exigido? Tem que ter experiência para concorrer a essas vagas? O motorista de tritrem com experiência, ele necessita de ter em carteira, né, comprovada as atividades, né? Mas a gente está com oportunidades também de sem experiência, né? Que a gente... vocês que têm categoria D, que querem dar um salto aí para a categoria E, a JSL está com essas vagas em aberto. Então a gente treina todo o time, né? Treina todas essas pessoas, capacita e aí posteriormente ele assume já uma função de motorista de tritrem profissional. Isso é interessante, que é das reclamações que a gente sempre recebeu aqui, e dúvidas, né? Porque a própria Casa do Trabalhador tem muitas vagas, inclusive para motorista, só que chega lá, uma das coisas que as empresas têm pedido é a experiência em carteira. Muita gente mudou a sua categoria, né? Foi para só que não consegue a vaga porque não tem a experiência que eles exigem. No caso de vocês estão dando oportunidade para aqueles que não têm essa experiência ainda. Exatamente. Se você tem só a categoria e não tem experiência, junto ao nosso time, que a gente tem essa oportunidade em Ribas, como eu te falei, nós temos um programa de desenvolvimento dessas pessoas, né? Que eles passam por 90 dias com treinamentos acompanhados com os nossos padrinhos, os nossos motoristas instrutores, e a gente forma o colaborador para ser um motorista de tritrem profissional. Quantas vagas estão abertas? Nós temos inúmeras vagas, né? Nós temos aproximadamente aí, não só para isso, mas nós já estamos com mais ou menos umas 200 vagas em aberto. Tá bom? Entre todos, né? Tanto motorista de tritrem profissional quanto sem experiência. Exato. E aí vocês prestam, no caso a JSL, ela presta serviço para as indústrias de celulose? Exatamente. Hoje o nosso cliente, né? O nosso principal cliente é a Suzano, né? Então a gente atende fidedignamente a Suzano hoje. Nosso contrato em Ribas do Rio Pardo. Exato. Bom, gente, então se você é motorista, né, tem a categoria E, mudou, pretende trabalhar, entre em contato com o pessoal da JSL, né? A gente tem visto aí muitas oportunidades de emprego, vagas sobrando e as empresas encontrando dificuldades, né, para poder preencher essas vagas. O salário é atrativo, tem benefícios também, compensa aí um bom serviço? Com certeza. Junta-se a nós. Obrigada, viu, pela tua participação, Frederico. Obrigado, Ana. Tá aí, a gente conversou com o Frederico Silva de Almeida, ele que é o gerente administrativo da JSL, né? Falando a respeito das oportunidades de emprego para Ribas do Rio Pardo. Gente, se você é motorista, pretende trabalhar na JSL, olha aí, a oportunidade, viu? Tem muitos benefícios, entre em contato com o pessoal da JSL, tem lá, inclusive na internet, né, o site, tudo certinho para você fazer a sua inscrição, para você preencher ali. Quem sabe você pode conseguir aí essa vaga de emprego. 7h40 agora, 7h40. Vamos falando agora dos Jogos da Juventude, gente, porque Três Lagoas vai sediar os Jogos Escolares, viu, gente, deste ano. E olha, os jogos que vão trazer aqui para Três Lagoas muitos atletas. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, e os Jogos Escolares começam nesta sexta-feira aqui em Três Lagoas, na modalidade individual, ciclismo, judô, já começam as competições. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Walter Huck, o nosso secretário de esporte. Secretário, nós tivemos uma mudança, porque na sexta-feira seria já a abertura oficial, mas por conta do calendário do governador, teve aí essa alteração. Mas os jogos
começam independente de governador ou não. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes, né? Na verdade, Israel, houve uma pequena mudança, né? De data, de cronograma da agenda do nosso governador e nosso secretário de Estado, Marcelo Miranda, né? Então, nesse final de semana agora, na sexta-feira, eles estarão lá em Corumbá, no Festival América do Sul, portanto, a gente não vai conseguir ter a presença deles aqui. Portanto, a gente transferiu essa abertura oficial do evento para o dia 26, né, no início do terceiro bloco dos Jogos. Mas a gente começa nessa sexta-feira já, recebendo aí em torno de 1.000 atletas das modalidades individuais, né, que serão 7 no total aqui. A gente vai receber, por exemplo, no ginásio da Lagoa, vai ter o judô e o taekwondo. Nesse ginásio que a gente está aqui hoje, que é o Cacilda, vai ter o badminton. Lá no ginásio da AMES, a gente vai ter a ginástica rítmica, né? Aquelas fitas, as massas, né? Na ABB, teremos o tênis de mesa. No Colégio Objetivo, teremos o xadrez. E lá no acesso, no loteamento Santa Helena, que é do lado do shopping ali, num percurso de 500 metros, né, a gente vai bloquear lá, teremos ciclismo. Então, no dia 17, de manhã e à tarde, 18 de manhã, são as modalidades individuais. Encerrando assim o primeiro bloco, né, na hora do almoço, o pessoal retorna para as suas cidades. Bom, você falou do primeiro bloco e já o início do segundo bloco, que é o handebol e o voleibol. O atletismo e a natação também não vão acontecer aqui, porque por questões do atletismo é a pista de Chapadão do Sul. Exatamente. A gente precisa, assim, otimizar os jogos, né? Então, por exemplo, nós temos a modalidade de atletismo. Dia 13 de dezembro do ano passado, inaugurou a pista de Chapadão, uma pista emborrachada. Pra você ter ideia, Israel, só tem 17 do mesmo naipe no Brasil, daquela pista lá. Então, todas as modalidades, competição de atletismo esse ano está sendo realizada lá em Chapadão, com toda a estrutura de hotel, tudo bacana. A modalidade de natação vai ser realizada em Campo Grande, porque já vai estar um pouquinho frio, para usar a piscina do Rádio Clube, que é aquecida, né? Então vai ser feito lá. E o wrestling também, que é a antiga luta olímpica, vai ser feito em Campo Grande, junto com 12 a 14, um pouquinho mais para frente, em julho. Por quê? Porque tem uma competição nacional em Campo Grande nesse mesmo final de semana. Então os atletas não poderiam vir para cá. Então, sem essas 3 modalidades individual, a gente vai fazer 7 aqui. São 10 ao total, então 7 a gente faz aqui e 3 vai dividir o restante do estado. O terceiro bloco, aí sim, já com a presença do governador, quais são as modalidades? Então, aí esse pessoal vai embora, chega segunda-feira o handball, o basquetebol e o voleibol de praia. Aí a gente vai realizar também são 6 locais pro handball e pro voleibol e pro basquetebol. E o voleibol são 5 quadras, a gente está em parceria com a antiga estação, que hoje é o Resenha, né? Agradecer ao nosso amigo Tadeu por estar cedendo espaço para a gente fazer lá no espaço dele, um espaço maravilhoso, todo mundo sabe. Então a gente vai fazer um evento tudo concentrado, bacana, ninguém precisa sair dos locais. Bom, vale lembrar que o pessoal da Fundesporte, a Fundação de Esporte de Mato Grosso do Sul, já esteve aqui meses atrás fazendo toda uma vistoria, uma fiscalização, colocando Três Lagoas como um apto para receber esses atletas. Com certeza, a gente está nessa tratativa desde o início do ano, né? E aí tem as vistorias técnicas, que já vieram 3 vezes aqui. Mesmo que a gente cedia todo ano os jogos, mas como é uma responsabilidade muito grande da Fundesporte, em parceria aqui com o município, o primeiro passo foi vir sentar com o Dr. Cassiano, nosso prefeito, alinhar a questão do governo do estado com o município, onde o nosso prefeito foi muito receptivo, porque ele entende da necessidade, entende que os jogos, por exemplo, esses jogos, ele está orçado em 7 milhões de reais para a realização da sua totalidade. Então esse dinheiro é deixado aqui no município com pagamento de hospedagem, alimentação, com transporte de atleta, arbitragem, então fica no município e a gente tem a contrapartida. Então se o doutor Cassiano não starta, a gente não consegue fazer a contrapartida. Então a gente agradece ao prefeito por confiar no nosso trabalho e para a gente poder realizar em parceria com o governo do estado, né? Para a gente oferecer para a nossa comunidade a opção de lazer, poder assistir os jogos, e também para a nossa comunidade esportiva, que a gente fez nossos jogos classificatórios, para que eles consigam representar o nosso município da melhor forma possível.
Então a gente está espera que isso aconteça. Tá certo, Hulk, obrigado pelas informações. Ana, a partir desta sexta-feira, então, até junho, Três Lagoas aí se torna, né, a capital dos esportes dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que nesse terceiro bloco, né, o vôlei de praia, Três Lagoas já entra como favorito, né? Tanto no masculino quanto no feminino. E é claro que a gente vai acompanhar de perto, assim, tudo que é possível, né? Todas as modalidades, trazer aqui para os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha o Grupo RCN aí, os resultados dos jogos. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Muito bacana, gente. Então, dia 26 agora de maio, né, o governador Eduardo Riedel vai estar aqui em Três Lagoas para acompanhar aí os Jogos Escolares, que já começam no dia 16. E vale lembrar que os Jogos Escolares aqui de Mato Grosso do Sul vale como uma seletiva para os atletas que irão representar o estado nos Jogos Escolares Nacional. Três Lagoas vai estar movimentadíssima neste mês. Isso é muito bacana, porque contribui muito para o comércio da cidade. Agora são 7 horas e 47 minutos, 7h47. A gente fala agora de uma decisão da Eldorado Brasil, envolvendo, né, Eldorado Brasil. A Justiça Federal aqui de Três Lagoas negou pela sexta vez um pedido da Sino-Sindonésia, né, da Paper Excellence, para reverter decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que impedem a conclusão da compra da Eldorado Brasil Celulose. A decisão do juiz Roberto Polini reforça a exigência de autorização prévia do INCRA e do Congresso Nacional para aquisição de terras por empresas estrangeiras, mesmo de forma indireta, como na aquisição de controle societário de companhias brasileiras. A Eldorado, com sede em Três Lagoas, possui a renda aproximadamente 450 mil hectares, área equivalente a 3 municípios paulistas. A tentativa de aquisição pela Paper Excellence enfrenta obstáculos legais por envolver terras brasileiras e uma empresa estrangeira. O pedido mais recente da multinacional foi feito após o Superior Tribunal de Justiça decidir que a Primeira Vara Federal de Três Lagoas é o juízo competente para julgar uma ação popular iniciada em Chapecó, Santa Catarina, que deu origem às liminares concedidas pelo TRF4. Na mesma vara tramita uma ação civil pública do Ministério Público Federal que pede a nulidade do contrato de venda da Eldorado por desrespeitar a legislação brasileira sobre a posse e o uso de terras por estrangeiros. Mesmo após a definição da competência judicial, a Paper Excellence teve novamente o seu pedido de reconsideração das liminares negado. Antes disso, o próprio TRF4, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o Supremo Tribunal Federal e o STJ já haviam mantido a validade das decisões que suspendem a transferência. Em nota, a Paper Excellence afirmou ter tomado conhecimento da decisão da Primeira Vara Federal de Três Lagoas e disse respeitosamente discordar do entendimento judicial, destacando que ele pode causar insegurança jurídica para diversas operações similares realizadas no país nos últimos anos. A companhia reafirmou a confiança no Poder Judiciário brasileiro e informou que vai continuar adotando as medidas legais cabíveis para assegurar os seus direitos, reiterando seu compromisso com a legislação nacional e a transferência dos seus atos. Está então mais uma decisão, a 6ª decisão, que impede a Paper Excellence em assumir 100% do controle da Eldorado Brasil. Em 2017, a JF vendeu a Eldorado Brasil para a Paper Excellence, mas não entregou todas as ações. Depois foi lá e falou, não quero mais vender, vamos devolver o dinheiro, e está nessa justiça, está essa novela há anos já. Enquanto isso, a JF... ela segue com a maior parte do controle da Eldorado, 51%, e a Paper Excellence detém 49% das ações. 7h50, intervalinho, a gente já volta com mais notícias. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério.
Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. RCN Notícias. Sete horas e 52 minutos agora, 7h52. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Gente, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem realizado aí várias ações para ampliar a cobertura vacinal dos públicos mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe, os chamados grupos prioritários. Inclusive, teve vacinação na feira no sábado, né? A secretaria está tentando atingir esse público que, infelizmente, muitos não têm comparecido. Eu conversei com a Fernanda Neri, ela que é enfermeira do setor de imunização, e deu mais detalhes aí da campanha de vacinação. É sempre muito bom e importante falar sobre vacinação, né? A gente sabe que é um modo eficaz de prevenir, principalmente nessa época do ano, as doenças de reações respiratórias. E a influenza está aí, em todas as unidades de saúde, para que a população possa procurar e também se orientar. Qual que é a meta para vocês atingir para esse grupo prioritário? Como que está hoje a meta de vacinação? Bom, hoje nossa vacinação para os grupos prioritários são idosos, crianças menores de 6 anos e as gestantes está em torno de 28%. A nossa meta é caminhar para os 90%. Para as pessoas tomarem a vacina, elas não precisam ficar só esperando esse dia D, ir à feira, enfim, elas já podem procurar as unidades de saúde no dia a dia normal. É isso mesmo, os grupos prioritários, que são os primeiros grupos a serem atendidos, né, para a vacinação da influenza, pode ir até a unidade de saúde com o seu documento, né, é importante também falar sobre o documento, se tiver a carteirinha de vacinação também, e fazer a vacinação. E existe aí uma possibilidade, inclusive, da ampliação de atendimento nas unidades, neste final de semana funcionando, né, no sábado até mais tarde, mas a ideia é que mais para frente também isso possa acontecer, mas ainda está na fase de definição. Isso mesmo. Amanhã acontece, então, o dia D, né, das 8 às 16 em todas as unidades de saúde, e como uma maneira emergencial, a gente adotou a feira municipal também, que já veio acontecendo há uma semana. Amanhã também teremos vacinação contra a influenza na feira municipal, das 6 da manhã até as 10 da manhã, para ser um reforço, um ponto a mais para a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas dos grupos prioritários. E quando que deve ser liberado para toda a população a vacina contra a gripe, Fernanda? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? E nós estamos na expectativa, ansiosos para que seja liberado logo e para toda a população ser vacinada. A gente sabe a importância, né? A gente sabe que o número de doenças respiratórias estão aumentando, que nossos leitos hospitalares estão chegando aos limites, então é importantíssima a vacinação. Mas estamos na expectativa, nas próximas semanas, serem liberadas para toda a população. Estamos aí aguardando nosso Estado se pronunciar, né, o Ministério da Saúde se pronunciar, para que a gente possa, enfim, liberar para todas as pessoas, todas as faixas etárias. Hoje tem doses o suficiente para o público prioritário? Nós temos sim, as unidades estão abastecidas, então você que é grupo prioritário, entre eles gestantes, idosos, crianças menores de 6 anos, né, comorbidades, deficientes permanentes,
os caminhoneiros, os motoristas de transporte coletivo, os professores, forças armadas, de segurança, vão até a unidade de saúde, vão se vacinar, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos proteger a nós e também as famílias que estão tão próximas, né? Para que assim a gente possa ter uma segurança melhor contra o vírus da gripe. Conforme você falou, os hospitais, inclusive, já se preparando com leitos a mais por conta aí desse período que aumenta os problemas respiratórios, né? É isso mesmo. Os nossos hospitais e também hospitais da região já estão se manifestando, falando que os leitos estão, sim, com um limite já ultrapassado, né? Já estão com grande quantidade de demanda de internações por causa das doenças respiratórias. Então, se nós temos uma maneira eficaz de prevenção, que é a vacina, por que não vacinar, né? Por que não procurar a unidade de saúde? Exatamente, gente. Por que não vacinar? Atenção, vocês que pertencem aos grupos prioritários, procurem os postos de saúde, tem vacina disponível, né? Tantas outras pessoas que não pertencem aos grupos prioritários, querendo se vacinar, não conseguem porque ainda tem que vacinar os grupos prioritários. Então, procure as unidades de saúde, tome a vacina, o inverno está se aproximando, período que aumenta os casos de gripe, é importante você estar imunizado. 7h57, quero deixar registrado aqui também a reclamação da Isabel. Ela está reclamando de água vazando, gente, na rua José Amílcar Congro Bastos, em frente ao número 549. Atenção, Sanesul, dá uma verificada, olha só, água vazando, cano estourado na rua José Amílcar Congro Bastos, 594, bairro Vila Nova, viu? Também o Raimundo está reclamando, gente, que está faltando insulina no posto de saúde do Jardim Oiti. Atenção, Secretaria de Saúde, né? Paciente reclamando da falta de insulina no posto de saúde do bairro Jardim Oiti, e ele depende da insulina. Obrigado, viu, Raimundo? Vamos verificar essa questão. 7h57, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira, agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia, muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Eu desejo para você um ótimo dia e uma excelente semana. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério.